Que bom que você pode estar aqui para este momento de culto, aí da sua casa, do conforto do seu lar. Para mim também é uma alegria em poder estar aqui neste culto que é um culto especial, celebrado em parceria pela paróquia de Sinop e também pela paróquia de Sorriso. Já de antemão expresso a minha gratidão ao pastor Valdir por estar aqui e também ter esse momento. De forma especial, também quero saudar a cada um de vocês que nos assiste, que participa, que compartilha este culto com mais pessoas. E também acolher de forma especial o pastor Douglas Wemuth, de Porto Alegre, que irá nos conduzir na liturgia da palavra e também na pregação do Evangelho. A ti também, pastor Douglas, seja bem-vindo. Que bom que está aqui conosco. O lema bíblico para esta nova semana, a semana que se inicia, ela vem do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23. Ali, no Evangelho de João, Jesus, ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele morada. O amor de Cristo, ele se dá, ele acontece através de uma relação. O amor a Cristo, o cumprimento da sua palavra e o abundante amor do Pai. Eu desejo que este culto seja um meio pelo qual nós possamos estreitar e aproximar a nossa vida para junto de Deus, ouvindo e guardando a sua palavra. Assim, nós também somos lembrados que nós estamos aqui neste momento não sozinhos, não por nós mesmos, mas estamos aqui na presença e junto do nosso Deus. E por isso nós celebramos este culto em nome e na honra do nosso Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido, cantemos o próximo hino, cantemos juntos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças do Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu
banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz e transforma a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Convido você a um momento de oração. Inclinemos a nossa cabeça, fechamos os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por este dia de vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. Neste culto conjunto com a paróquia de Sorriso, também com a participação do pastor Douglas de Porto Alegre. É bom, Senhor Deus, quando podemos compartilhar o Teu amor, a Tua graça com tantas pessoas queridas da nossa vida. Senhor Deus, nós Te pedimos perdão porque muitas vezes nós somos egoístas, nós nos fechamos em nós mesmos, não enxergamos aqueles que estão à nossa volta, talvez precisando de ajuda, de uma mão amiga. Pedimos perdão, Senhor, também quando nossas palavras ofendem, machucam ou magoam, quando nossos pensamentos vagam longe dos Teus caminhos. Perdoa, Senhor Deus, os pecados que temos cometido diariamente e constantemente. Dá-nos um coração limpo, purificado por Tua graça, por Teu amor. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, abençoando-nos, enchendo-nos com a Tua sabedoria. Precisamos aprender de Ti, porque Tu tens as palavras da vida eterna, palavras, Senhor, que nos sustentam, que nos alimentam e fortalecem. Prepara-nos agora para ouvirmos a Tua palavra, para meditarmos, Senhor Deus, nos Teus ensinos. Que tudo aquilo que sair da boca do Teu servo seja para a edificação da nossa vida de fé e para a honra e glória do Teu nome. Senhor Deus, acompanha-nos neste momento de culto, é o que Te pedimos e também Te agradecemos por Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo é misericordioso e bondoso e nos concede o seu perdão toda vez que nós o buscamos com sinceridade de todo o nosso coração. Nós queremos louvar a Deus cantando o próximo hino, enquanto também nos preparamos para ouvir a mensagem, a palavra de Deus, trazida a nós pelo pastor Douglas. Cantamos. Senhor é perfeita e restaura a alma.
e todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que prazer estar tendo um culto em conjunto com vocês, em comunhão com vocês, repartindo daquelas palavras que só Jesus poderia dizer. E eu quero repartir com vocês neste culto uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versículos 35 em diante. Marcos 4, 35 em diante. E devo dizer que esta é uma palavra muito importante para a nossa compreensão do caráter de Jesus e, simultaneamente, do nosso próprio caráter. Conheceremos mais sobre a pessoa de Jesus e espero possamos conhecer mais a respeito de nós mesmos. Passo a ler a palavra do Evangelho de Marcos, que é endereçada a cada um de nós nesta noite. Atentem para esta palavra e vejam a profundidade, as minúcias das quais ela trata. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Eu vou repetir essa frase: passemos para outra margem. E os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E levantando-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa do barco dormindo. E eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande calmaria. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, há alguns aspectos importantíssimos da nossa vida nesse texto. Jesus o disse há 2000 anos atrás, e 2000 anos depois nós nos encontramos neste texto. E neste texto Jesus fala a ti e fala a mim. Neste texto está um comando da parte de Jesus muito claro, inequívoco e inegociável daquilo que Jesus tem a nos dizer. Eu quero olhar para algumas palavras, para alguns detalhes. A primeira delas, diz Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles estão numa margem do lago de Genezaré, e ele diz: agora nós vamos lá para o outro lado, que são alguns quilômetros de viagem de barco, barco a vela, barco a remo, não barco a motor. Ele diz: passemos para outra margem. O que é que Jesus quer dizer com isto? Ele quer dizer para os discípulos: olha, onde nós estamos não é o melhor lugar do mundo neste momento. Onde nós nos encontramos não teremos certas revelações como poderemos estar recebendo, como poderemos receber lá do outro lado. E ele faz este convite: passemos para outra margem. Ele está cansado, Jesus está cansado, e Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus e verdadeiro homem, muitas vezes esteve cansado. Graças a Deus que a Bíblia não esconde o cansaço de Jesus, implicitamente o cansaço está aqui.
E ele diz, quem sabe vocês estão cansados também, passemos para outra margem. O que ele quer dizer hoje à noite, hoje de manhã, ou seja, lá a hora em que tu estiveres assistindo a este culto, participando deste culto, vendo este vídeo. Talvez tu estás num momento na tua vida em que as coisas não vão bem. Talvez tenha algumas coisas na vida que estão te embaraçando. Talvez tenha algumas coisas na relação com a tua esposa que deixam a desejar, ou com o teu esposo que deixam a desejar. Talvez o momento, o lugar em que tu te encontras é um lugar de cansaço. Talvez os ataques do coronavírus sejam tão brutais e tão terríveis que tu diz, não suporto mais. E vem Jesus e diz, passemos para outra margem. Tem um outro lado da vida. A vida não é só o que eu experimento, o que tu experimentas. O resumo da nossa existência, o resumo da nossa história não está só no lugar em que nós nos encontramos, mas está no outro lado do mar. Está lá no outro lado, na outra geografia, no outro lugar onde nós poderemos compreender melhor as coisas que Deus tem para nós. Passemos para outra margem é um convite. E Jesus está te convidando para experimentar uma outra margem de vida, para experimentar um outro tipo de vida, para experimentar alguma coisa com um sabor diferente, com um gosto diferente. Deixar esse rosto tão pesado, deixar essa interioridade tão sobrecarregada, abandonar de uma vez por todas esta vida tão apequenada, esta vida tão embrutecida, esta vida tão carcomida, esta vida tão desgraçada. Passemos para outra margem. Há uma outra margem. Tu não precisas viver até morrer nesta situação em que tu te encontras hoje. Há um outro lado. Há uma outra realidade. Há uma outra verdade. A vida é mais do que aquilo em que nós nos encontramos. A vida está lá no outro lado, onde Jesus tem revelações a cada um de nós. Passemos para outra margem. Quando Jesus fez este convite, implicitamente ele estava dizendo, nós temos algo de importante lá do outro lado do mar. Venham comigo e lá vocês perceberão isto. O segundo detalhe que eu quero compartilhar é que os discípulos entram no barco, Jesus entra no barco e de imediato Jesus se coloca numa posição confortável para descansar. Ele não suporta as agruras da vida em muitos momentos. Há muitas situações em que Jesus manifesta toda a sua fragilidade, toda a sua falta de garra para enfrentar outros momentos. E nós não podemos e nem devemos nos esquecer disto, porque ele se tornou homem para comunicar e para experimentar aquilo que tu e eu cotidianamente vivenciamos. Ele está lá descansando, vem um grande temporal e os discípulos vão ao encontro dele e quase que o xingam, quase que usam de um tom de voz que não deveria ser usado naquelas circunstâncias. Eles dizem, mestre, tu não te importa que pereçamos? Há no coração daqueles homens uma incerteza quanto à promessa que Jesus fez lá no início. Ele disse, nós vamos lá para o outro lado, haja o que houver, com temporal ou sem temporal, nós vamos chegar lá. E agora vem um temporalzinho de nada, vem umas ondas grandiosas, mas Jesus está tranquilo, porque ele botou o seu GPS em direção ao outro lado do lago de Genezaré, ele já tinha prometido para os discípulos que eles chegariam lá, não há mais questionamentos, não há mais perguntas. Só que os discípulos não levaram a sério a palavra dele. Os discípulos não levaram em consideração a promessa implícita no convite inicial, passemos para outra margem. E agora eles vão tirar satisfação com Jesus. Como é que é isso, Jesus? Tu nos convidaste para a jornada da vida e agora nós temos que enfrentar este coronavírus.
Tu nos convidaste para uma vida abundante e agora nós temos que sofrer as dificuldades do comércio parado, das grandes empresas brasileiras paradas e nós sofrendo as consequências, nós não sabendo mais o que fazer, no limite da nossa sobrevivência, tu não te importas conosco. É isso que os discípulos fizeram há 2000 anos atrás. Eles vão tirar satisfação de Jesus. Eles não conseguem ter Jesus 24 horas por dia como aquele Jesus que está com eles e os está guardando e protegendo, amparando e levando para o novo. Sabe, meus queridos, eu quero terminar. Muitos dos brasileiros estão com as suas esperanças no fim. Muita gente está amedrontada. Muita gente está com a sua paciência no limite. E Jesus está conosco. Talvez tu não estejas numa situação de limites tão claros e definidos, mas talvez tu estejas com medo. Não é hora de fazer outra coisa a não ser comungar com Jesus. Não é hora de tomar outra atitude a não ser dizer: Jesus, que bom que tu estás no barco conosco. O temporal existe, as ondas são terríveis, mas Jesus está dormindo, mas não indiferente. Jesus está descansando, mas não sem poder e sem as condições de nos guardar e de nos proteger. Que tu e eu, que cada um de nós aprenda que na viagem da vida, Jesus sempre conosco está. Amém. Eu passo os avisos. O aviso principal desse culto, mais uma vez, a oferta. A oferta de hoje é uma oferta sinodal destinada ao trabalho com crianças no Sínodo do Mato Grosso. Nós queremos ofertar com alegria, com gratidão, sabendo que esse trabalho é muito importante para que nossas crianças ouçam a palavra de Deus, tenham uma oportunidade de aprender, de crescer nos caminhos do Senhor. Ofertamos como estamos habituados, colocando a nossa oferta num envelope com a data deste final de semana, deste domingo, e posteriormente entregando na secretaria ou para algum presbítero. Temos motivos de oração, lembramos de Helga e Edmundo Imroth, ambos estão debilitados em sua saúde, rogamos que Deus cuide deles e os auxilie. Da mesma forma, oramos por Ivani Lopes, ela é a avó do André Derlan, da família de Vera. Nós intercedemos para que Deus também acompanhe ela. Ela fez cirurgia e está se recuperando, mas que assim também a sua recuperação seja plena e rápida. A Elfrida agradece por sua recuperação, por sua melhora, por isso louvamos a Deus, que Deus também tenha atendido as orações. Demais pedidos, tanto da paróquia aqui de Sinop, quanto da paróquia de Sorriso, nós podemos colocar nas mãos do nosso bondoso Deus, no silêncio do nosso coração, sabendo que Deus nos ouve e nos atende. Oramos. Querido e bondoso Deus, obrigado por este momento de culto, por Tua palavra, que vem a nós para nos ensinar, para nos preparar, para nos fortalecer na caminhada. De fato, Senhor Deus, muitas são as tempestades da vida, muitos são os momentos turbulentos, e saber que Tu estás conosco no barco, nos acompanhando, também nos traz paz, ânimo e tranquilidade. Querido e amado Deus, nós Te agradecemos por cada pessoa, por cada membro, por cada família das nossas paróquias. Te agradecemos, Senhor Deus, que podemos permanecer unidos na Tua palavra. Também Te louvamos, Senhor, porque Tu atendes e ouves as nossas orações. Por isso agradecemos pela vida da Elfrida, Senhor Deus, que recebeu já o Teu auxílio, a Tua bênção, e assim já está melhor. Oramos, intercedemos pela vida da Helga, do Edmundo e da Ivani. Cuida dessas pessoas e de tantas outras que estão adoentadas, enfermas, estão precisando do Teu cuidado, da Tua mão bondosa. Da mesma forma, Senhor, nós lembramos João Carlos Caldeira. Ele está hospitalizado na UTI e nós rogamos para que também Tu estejas cuidando dele, da sua saúde, dando força a ele e ampara também toda a família. Lembramos, Senhor Deus, das nossas famílias, daqueles que estão passando por situação difícil, especialmente por motivo da pandemia, por aqueles que estão com familiares adoentados,
pelos que estão enlutados, por aqueles que perderam o emprego, por aqueles que estão preocupados como vão manter o seu negócio, manter o seu trabalho. São tantos motivos, Senhor Deus, e pedimos, cuida de cada uma dessas situações, estende a Tua mão sobre elas. Senhor Deus, ampara-nos com Tua graça, conduze-nos nos Teus caminhos. Oramos por nossa igreja, por todas as lideranças, ministros, ministras. Oramos, Senhor Deus, por nosso país e nossos governantes, para que tenham, Senhor Deus, dignidade, honra e honestidade, que possam olhar para as pessoas com amor, com compromisso e responsabilidade. Que busquem, Senhor, o bem de toda a população. Senhor Deus, pedimos-te ainda, dá com que em breve nós possamos retornar, voltar a nos encontrar, celebrar culto presencial. Temos saudade disso. Por isso pedimos, Senhor Deus, cuida dessa situação e olha por nós. Tudo mais que temos de te pedir e te agradecer, nós queremos fazer na oração que teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos cantar, vamos ainda ter um momento de louvor ao nosso Deus. Cantamos. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor, louvai ao Senhor, bendizei ao nome de Deus, desde agora e para sempre louvai. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor, louvai ao Senhor, bendizei ao nome de Deus, desde agora e para sempre louvai. E assim terminamos a nossa celebração, recebendo a bênção do nosso bondoso Deus. Estenda a tua mão, coloca a tua mão aberta para receber a bênção, para que Deus assim também te conduza e seja contigo nessa semana. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Que assim o Senhor Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. Desejo um abençoado final de semana, uma boa semana na paz de Cristo. Sirvamos ao nosso Deus com alegria e vivamos da sua graça. Amém. Um bom dia e até logo.